Então fala, seus analfabetos, tudo tranquilo? Dando continuidade à nossa série de vídeos falando sobre análises técnicas, hoje a gente vai falar de médias móveis. Se vocês não sabem quais são os melhores momentos para comprar Bitcoin, você fica em dúvida se está comprando no melhor preço ou não, fica comigo nesse vídeo até o final que eu vou te mostrar o melhor indicador e o mais simples para você ter a certeza que você está comprando num preço bom. Então vamos lá? Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Eu vou utilizar aqui a corretora Poloniex, mas vocês podem utilizar a que vocês preferirem, tá legal? Então tá aqui, gráfico do Bitcoin aberto. Mas antes eu preciso passar alguns conceitos para vocês. Primeiro de tudo, vocês têm que saber o que são médias móveis. Elas são linhas de tendência ou de alta ou de baixa, ou também podem indicar lateralização. Só que ela não é como uma simples linha de tendência de alta como essa aqui que eu estou traçando. Ó, aqui eu tracei uma linha mostrando uma tendência de alta. Eu posso traçar uma outra aqui. Eu posso vir aqui, ó, traçar uma linha que ela está servindo agora de resistência, que foi esse patamar aqui do topo histórico. Só que diferente dessas linhas de tendência, as médias móveis são linhas dinâmicas. Essas aqui são linhas estáticas, porque elas não se movem. Até aí, beleza? Tranquilo? Então temos linhas de tendência estáticas e dinâmicas. Elas funcionam da seguinte forma. Eu vou colocar aqui uma média móvel exponencial. Já chegou a média aqui, ó, tá em azul. Vocês conseguem ver aí, certo? Aqui em cima tá me mostrando que ela é uma média de 9 períodos. Então dessa forma, ela vai fazer o seguinte. Ela vai pegar os 9 últimos candles do gráfico, vai fazer uma média entre eles e a partir disso você vai ter um valor. Essa é a média. Se a gente vir aqui e acrescentar mais uma média móvel, só que agora eu vou botar uma média de 21, vou mudar a cor para diferenciar uma média da outra, certo? Então agora eu tenho a linha azul, que é a minha média de 9, ela é calculada baseada nos 9 últimos candles. E já a linha amarela, que é de 21 períodos, ela vai ser calculada baseado nos últimos 21 candles. Eu vou colocar mais uma média aqui. E essa terceira média, eu vou colocar de 50 períodos. E vou colocar ela na cor branca. Pronto, assim fica bem tranquilo de identificar. Então, se vocês repararem, o que eu acabei de fazer aqui? Eu acrescentei 3 médias aqui. Uma de 9, uma de 21 e uma de 50 períodos. Mas para que eu preciso utilizar mais de uma média móvel na minha análise? Porque aqui, senhores, é interessante a gente utilizar uma média de curto prazo, uma de médio prazo e uma de longo prazo. Isso vai dar diferentes visões para a gente dentro de um mesmo gráfico. Se a tendência de alta ou de baixa ela é uma tendência fraca ou se é uma tendência um pouco mais forte. Isso vai depender do alinhamento dessas médias. Se vocês pararem para ver, a gente consegue ver essa tendência de alta e olha como as médias elas se alinham perfeitamente. A linha azul, que é a média de 9, ela está em cima. A média móvel de 21, que seria de médio prazo, ela está no meio. E a de longo prazo, que é a branca, ela está embaixo. Então, dessa forma, fica bem visível que a gente tem um alinhamento das médias, onde nós sempre vamos ver, numa tendência clara de alta, as médias elas vão se comportar curto, médio e longo prazo. Agora, se for numa tendência de baixa, isso se inverte. Então, nós teremos longo, médio e curto prazo. Isso para tendência de baixa. Vamos voltar um pouco mais o gráfico aqui e ver se a gente consegue identificar esse tipo de alinhamento. Quando o Bitcoin, lá em janeiro, ele atingiu seu topo histórico e começou a cair, olha só as médias se alinhando novamente. Aqui nós temos a tendência de alta, ó, azul, amarela e branco, curto, médio e longo. Aqui já foi o contrário, longo, médio e curto prazo. E a gente consegue ver também, é claro, o preço caindo. Até aí, beleza? Tranquilo? Então, pessoal, se a gente for olhar o gráfico do Bitcoin como um todo, vai ser possível enxergar que o preço ele sempre tende a encostar na média. Olha, aqui em outubro de 2024, o preço ele bateu aqui nas 3 médias, depois ele subiu, ó, ele começou nessa tendência de alta e ele só chega a bater na média azul e na amarela. Ele não encosta em nenhum momento na média de 50. Por quê?
está mostrando uma tendência forte de alta. Então, as próprias médias de 9 e de 21 já vai segurar o preço. Então, o preço subiu aqui, ó, desde outubro de 2024, ó, ele só foi encostar a média de 50 novamente aqui em dezembro. Então, ficou num período de 2 meses de alta entre um toque e o outro na média de 50. A partir disso, a gente consegue entender que as médias, que elas são mais longas, ela vai mostrar pra gente uma tendência mais forte e de mais longo prazo. Já as médias menores, ela vai mostrar, por exemplo, que o preço ele está revertendo de maneira mais rápida. Se você fosse utilizar só a média de 50, você não ia conseguir identificar essa reversão. Já nesses períodos de lateralização, fica um pouco mais complicado a gente entender se a gente está comprando num preço bom ou não, isso olhando especificamente para as médias, tá? Porque elas ficam sempre se cruzando, então, ó, elas se cruzam nesse ponto, depois descruzam aqui, depois aqui novamente. Então, a gente operar com o alinhamento das médias, fica muito claro onde a gente consegue entrar num ótimo preço, esperando uma valorização do nosso patrimônio. Porra, Daniel, então você está dizendo que eu só tenho que entrar quando as médias estiverem alinhadas? Não, porra. Eu só tô falando que momentos como esses aqui são momentos únicos, onde se você tiver uma grana guardada para poder investir, aqui você vai entrar mais forte. Se a gente colocar a reguinha aqui, ó, olha quanto de valorização a gente teve, 80% praticamente. Aí a galera que já está acostumada com o mercado e com médias móveis, quando vem uma coisa dessa aqui, a pessoa pede empréstimo. Vende carro, vende casa, pega lá o FGTS, a pessoa quer investir porque sabe que vai lucrar. Isso aqui a gente analisou apenas no gráfico diário. Se a gente for para gráficos mais curtos, que é chamado de intraday, eu vou colocar aqui o gráfico de 1 hora, por exemplo, a gente já acaba enxergando algo um pouco mais complicado, que é chamado de ruído. É a própria poluição do gráfico causada pela variação de preços. Então, se você pretende simplesmente comprar Bitcoin aí para o longo prazo, galera, não tem por que ver gráfico diário, sabe? Não tem por que. Isso aqui, pô, você olhar para isso aqui, como diz Skylab, é dedo no cu e gritaria, sabe? Não tem como operar aqui, sabe? Assim, dá para operar, mas, cara, é algo de fato muito arriscado. Não é o objetivo aqui. O objetivo aqui é a gente comprar nos melhores preços. Esse é o objetivo. Então, isso aqui, galera, é ruído. A gente fica bem mais complicado a gente identificar para onde o preço vai olhando uma coisa dessas aqui, sabe? Se a gente olhar só esse pedaço aqui, como é que a gente sabe para onde que o preço vai? Vai subir ou vai descer? A gente até tem um alinhamento aqui, ó, curto, médio e longo prazo, estão alinhadas. Em tese, é uma tendência de alta, mas aqui o preço está totalmente lateral. Agora vamos para um gráfico mais de longo prazo, para o gráfico semanal. Então, senhores, da mesma forma que no gráfico diário a gente conseguiu identificar uma tendência e já no intraday, no gráfico lá de 1 hora, a gente já teve dificuldade, da mesma forma quando a gente vai para o gráfico semanal ou para o mensal, a gente consegue ter uma clareza ainda maior da tendência de alta ou de baixa ou de lateralização, fica ainda mais claro. Então vamos olhar aqui esse período aqui de setembro de 2023. As médias todas juntinhas aqui, praticamente cruzando. Aí você espera o alinhamento delas. Se alinharam, você sabe que, pô, no mensal tá tocando as 3 médias aqui, estão alinhadas e apontando para cima, é tendência forte de alta. Aí daqui a gente consegue identificar essa tendência desde lá de setembro de 23 até agora 2025. Agora vamos olhar um pouco mais para trás para identificar uma queda. Ó, aqui o mesmo esquema. As linhas elas se juntam, a mais rápida ela já vem para baixo, a de médio prazo ela se alinha entre as duas médias e a de longo prazo ela já sobe. Aqui nós temos uma queda, ó, a partir desse cruzamento de uns 61%. Nessa região no semanal a gente já tem uma pequena confusão, mas quando chega aqui fica claro novamente. Alinhamento das médias apontando para cima, tendência clara de alta. E se ainda assim você falar, Daniel, mas ficou muito complicado para mim, eu sou analfabeto, não conheço nada sobre isso, como que eu faço boas compras? Cara, faz o seguinte, vem aqui no gráfico diário, você compra de quanto em quanto tempo? Compra mensalmente, pelo menos uma vez ao mês? Então faz o seguinte, ó, média de 21 dias e de 50 dias. O preço está acima da média? Beleza, então primeiro ponto para comprar.
O preço bateu na média, segundo ponto para comprar. Agora, se o preço está abaixo da média, provavelmente é uma tendência de queda. Ele está abaixo da média, mas ele está bem afastado da média, aí você sim pode comprar. Vamos exemplificar. Vou deixar apenas a média de 21. Aqui nesse ponto, o preço está acima da média. Encostou na média, você compra. Ótimo preço. Aí, vamos dizer que durante essa semana aqui você arrumou grana para comprar Bitcoin novamente. Você espera o preço encostar aqui novamente. Encostou na média? Compra novamente. O preço vai flutuar. Aqui ele poderia cair, sem problema nenhum. Você comprou num ótimo preço. Mesmo caindo, você já comprou num ótimo preço. Encostou na média? Compra. O preço subiu. Encostou na média de novo? Compra novamente. E por aí vai. Ó, tá acima da média. É tendência clara de alta. Aqui o mesmo esquema. Se durante esse período você quer comprar, espera bater na média, compra. Aqui já bateu e desceu. Aqui o preço está abaixo da média. Aí já é uma região para você segurar. Você não compra. Ó, bateu aqui embaixo da média, você não compra. Espera ele sempre se afastar. Se afastou da média, como aqui, ó, tá afastado da média, você poderia comprar. Ou aqui, certo? Mas nunca aqui com preço colado na média. Aqui o preço rompeu a média. O que você faz? Espera ele chegar lá perto da média, compra novamente. O preço subiu, bateu na média, compra. E por aí vai, galera. Quando está abaixo da média, aí já é uma área mais arriscada, mas você pode continuar comprando, já que a gente está falando aqui de longo prazo. A gente não está falando sobre day trade nem swing trade. Ó, bateu na média, o preço está abaixo dela, você não compra. Aqui é uma região que você não compra. Espera se afastar, ó, o preço se afastou, beleza, aí você pode investir. Subiu, tentou romper a média, não conseguiu. Desceu, compra. Agora, rompeu acima da média, o mesmo esquema. Tocou a média, compra. Subiu, espera voltar de novo, compra. E por aí vai. Ah, Daniel, mas acabei de ganhar uma herança aí, tô com uma grana boa para investir em cripto. Quero investir em Bitcoin, quero pegar o melhor preço. Então, beleza. Só que vamos agora para uma média de 50. Então, quer investir pesado? Você vai ficar de olho na média mais longa. Então, você poderia ter investido pesado aqui, que está perto da média. Aqui também, nesse ponto. Porém, como você pode ver aqui, ó, se você tivesse comprado aqui, o preço subiu. Só que vai ter uma hora que ele cai. Ele cai abaixo do preço. Se você tivesse comprado aqui, ó, nos 93 mil... Ó, chega um momento que ele cai, aí é você saber segurar, mas é tendo a certeza de que você está comprando num ótimo preço. Se você parar para ver, ó, você entrou aqui, 92, o preço subiu, depois ele caiu novamente, mas ele já subiu. Agora a gente já está com preço aí em 104 mil. Ah, eu quero ainda mais segurança. Beleza, então você vai para os gráficos maiores. Você vai lá para o gráfico de uma semana. Vamos olhar aqui como é que tá. Ó, encostou na média, o preço está acima, compra. Então você tem esse ponto aqui, esse outro ponto aqui de 9 de setembro, esse outro de 14 de abril de 25, onde o preço recuou até os 74 mil. Aqui é certeza que você está comprando num ótimo preço. Ó, aqui, ó, bateu, rompeu para baixo, cara, não compra aqui que tendência de queda, ó. Tentou romper a média de 50 novamente, não conseguiu, despencou. Somente quando o preço ele rompe e bate novamente, fazendo um suporte aqui, né? O preço sobe, depois ele quica novamente na média, aí ele vai seguindo. Aí a lua vai subir, certo? E foi o que aconteceu aqui. Se você aprendeu alguma coisa, se esse vídeo te agregou, só deixa seu like e não esquece de se inscrever aí, beleza? Um abraço, galera, até a próxima. Valeu!